a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, muda-se uma configuração. Isso é uma luta histórica da sociedade internacional, inclusive, e de muitas pessoas com deficiência e suas famílias, que colocam a pessoa com deficiência em um outro patamar de direitos. Então, ela não é mais tratada como coitada, inválida, incapaz, e que precisa de um assistencialismo, de um paternalismo ou de favores. Então, ela é sujeita de direitos. Essa é uma nova configuração na sociedade, inclusive brasileira. Bom, meu nome é Ana Paula Debona, tenho 28 anos, estou há 3 anos e 4 meses no TRT. Eu nasci com mielomeningoncele, que é uma má formação na medula óssea provocada pela falta de ácido fólico, que acarreta como consequência, como sequela, a paraplegia. E daí eu andei de muleta até meus 15 anos, muleta com um aparelho na perna, e a partir dos 15 anos eu comecei a andar de cadeira de rodas. Meu nome é Cláudia Betoni, eu trabalho na Justiça do Trabalho há 9 anos. Eu entrei dentro das vagas de pessoas portadoras de deficiência, porque eu tenho uma deficiência visual, apesar de não ser tão aparente, mas eu tenho uma má formação, que resumindo é um coloboma de íris, de retina, e isso aconteceu ainda na gestação, de 7 para 8 meses, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe. Houve essa má formação, nervo óptico, e o globo ocular não se desenvolveu a partir daí. O total de visão que eu tenho é o total que estacionou lá atrás. Isso significa 10% de visão. Sou Eduardo, 48 anos de idade. Eu trabalho na Secretaria de Informática, técnico judiciário com especialidade em TI. Eu nasci surdo e fui diagnosticado com 3 anos de idade, a surdez, e aí começou o meu tratamento com a fonoaudióloga. E aí começou essa fase de oralização, ou seja, aprender a falar. E também foi alfabetizado precocemente. Então esse treinamento todo me possibilitou que eu falasse como estou falando agora. Eu acho que uma coisa importante também que a Convenção traz é o direito ao pertencimento à sociedade. Eu acho que isso historicamente foi negado às pessoas com deficiência. E acho que esse é o grande significado do acolhimento a uma pessoa numa equipe de trabalho. Ela se sentir pertencente àquele grupo, àquela sociedade e ao seu trabalho. A minha recepção foi ótima, os meus colegas sempre me trataram de igual para igual, Nunca houve uma discriminação, ou não, você não pode fazer isso porque você é cadeirante. Não, nunca. Eu esqueço às vezes que eu sou cadeirante porque é muito igual, Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a ver essas necessidades também como nossas necessidades. E isso é o importante para o direcionamento das ações. No início foi difícil, foi a aceitação, até eu acho que por ser diferente, por ter uma necessidade especial de trabalho e tal, as pessoas não acreditavam muito no potencial em virtude da falta de visão. Mas superado isso, e depois de um certo tempo, isso foi melhorando a cada dia que eu trabalhava, e as pessoas iam me conhecendo, então isso melhorou bastante. Tenho muito a elogiar o ambiente de trabalho que eu estou hoje, porque é um ambiente que eu me sinto muito, muito à vontade. O próprio colega percebeu o surdo e contar com os colegas do seu lado, repassar as informações. Pode ser por mensagem de texto, mensagens instantâneas, ou ao lado, me repassar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Para a pessoa com deficiência auditiva ou surda saber de tudo que está acontecendo, isso é uma garantia de inserção plena. Então a gente diz que rompe um ciclo de invisibilidade, e aí a sociedade, o Estado e as instituições precisam configurar a acessibilidade. E aí nós falamos em obstáculos físicos, falamos em tecnológicos,
da comunicação e atitudinais, né? Que é o relacionamento que eu estabeleço com uma pessoa com deficiência. E isso é muito interessante, porque requer toda uma mudança de postura, de adequação das instituições. E, como eu disse, não mais na linha do favor, mas sim, né, com base numa nova normativa. E esse paradigma está em curso, não é que ele está consolidado, ele está em curso e requer um compromisso, uma responsabilidade do Estado, e nós somos Estado, nós somos instituição. O conceito de acessibilidade aqui na área técnica, adotado pela área técnica do tribunal, é um conceito do desenho universal. O que pressupõe o desenho universal? O desenho universal, ele concebe a edificação não como um prédio adaptado a pessoas com necessidade, mas sim um prédio que não contenha nenhum tipo de barreira e proporcione a todas as pessoas, independente das suas limitações, o livre acesso à repartição pública. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, elas têm muito mais que implemento técnico de texto normativo, norma fria. Elas carregam muito de fraternidade. E isto é o que nós pretendemos implementar aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O Eduardo minimiza muito bem a barreira da comunicação. Pelo fato de ele ser deficiente auditivo, ele faz a leitura labial. Então basta olharmos para ele enquanto falamos e a comunicação flui bem. Por isso, trabalhar com ele é como trabalhar com qualquer outro servidor. Às vezes ela passa com a cadeira por cima do meu pé, mas é igual a pessoa atravessar a rua e ser atropelada, né? Ela me atropela por vezes. Então, eu que assusto ela, às vezes, não é, Ana? Às vezes eu assusto ela, eu vou por trás e brinco, né? Mas não tem qualquer diferença, não existe nada, né? Pois eu vejo também que a nossa instituição ela é zelosa, né, com relação a o cumprimento da legislação, né, que disciplina o trabalho, enfim, dela, Ana Paula. Como colega e chefe da Cláudia, e pelo pouco tempo que a conheço, fiquei sabendo do grave problema de deficiência visual, e ela é uma pessoa que, apesar desse problema, ela interage como uma pessoa, como se não tivesse o problema. Ela é muito integrada na equipe e ela faz as coisas parecerem fáceis, ela consegue atingir as mesmas metas, a mesma qualidade, é uma pessoa super disposta. E eu, como chefe, queria aqui enaltecer, né, esse desempenho, essa atuação dela, apesar de não esquecer o esforço que por trás disso existe, né? Porque ela tem definitivamente um problema muito sério e aqui no tribunal a gente tem todos os cuidados para dar-lhe melhores condições. Nisso o SASE tem sempre visitado e dado toda a estrutura para que ela possa bem desempenhar e continuar desempenhando essa atuação dela no dia a dia. Era isso que eu queria dizer. A própria deficiência deixa a gente um pouco contida, um pouco mais reservada, mais apreensiva. Então tem que dar esse tempo para que, né, a gente consiga mostrar o que a gente tem de melhor. Não só o que tem, né, não só o que é aparente, a limitação, que é o que mais as pessoas olham para a gente quando reconhecem que tem a limitação. Então tem que dar esse tempo para que as pessoas possam mostrar o potencial. Isso leva um certo tempo, mas acontece com certeza. As pessoas com deficiência, todas elas, têm a sua autonomia. Que elas sejam autônomos, que não tenham impedimento nem barreiras, e possam contar com tecnologias assistivas e colegas conscientes. Muito obrigado. Eu sempre fiz tudo que todo mundo faz, meus pais sempre me apoiaram e falaram: não, você vai fazer tudo, você vai estudar, você vai sair, eu vou chorar.
Eu sou uma manteiga derretida.